Princípio da cartularidade. A expressão cartularidade advém do latim cartula, que significa papel pequeno, pedaço de papel ou escrito de pouca extensão. O princípio da cartularidade contempla principalmente as seguintes ideias. 1. O crédito deve estar materializado em um documento escrito. 2. Para a transferência do crédito, é necessário que haja a transferência do título. E 3. O documento é necessário para que se exija o crédito nele mencionado. E é por isso, inclusive, que o título de crédito é considerado um título de apresentação, porque o credor deve apresentá-lo para exigir o direito nele mencionado. Outro princípio a se tratar a respeito do direito cambiário é o princípio da literalidade, que por sua vez reside no fato de que só vale o que se encontra escrito no título, ou seja, somente pode ser exigido o conteúdo da cártula, o direito nela mencionado expressamente. O que não está expressamente consignado no título de crédito não produz consequência nas relações jurídico-cambiais. A literalidade do direito previsto na cártula exprime o seu conteúdo exato, logo, só comporta o dever jurídico nela inserido. A autonomia dos títulos significa dizer que cada pessoa que se compromete no título assume uma obrigação, independente das obrigações pelos outros assumida, não existindo vinculação das obrigações. A autonomia é a desvinculação de cada pessoa relacionada dentro daquele título, co-obrigados, avalista, devedor principal, todos esses. O princípio da abstração vem reforçando essa ideia, com que, com o direito decorrente dos títulos de crédito, são abstratos, não dependendo do negócio que deu origem ao título. Nada mais é do que um aspecto de autonomia, pois o próprio título também é desvinculado da causa. Ao emitir o título, o devedor em relação ao seu credor obriga-se por uma relação contratual que os une, razão pelo qual pode, contra ele, opor exceções pessoais ao direito que lhe confere. O que vamos falar agora já é o inverso, a exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Esse também é um dos subprincípios da autonomia. Entretanto, os títulos que se sucederam ao credor originário pela corrente de endossos, o fundamento da obrigação está na sua assinatura constante do título, que o vincula indissoluvelmente ao pagamento daquele crédito ao portador. Contra tais terceiros, não pode, assim, opor eventuais exceções pessoais, que teria contra o credor originário. Caso contrário, não se estaria conferindo a estes portadores de boa-fé plena garantia e confiança da quitação do título de crédito, características que se embasam às cambiais. Bom, eu vou falar sobre o endosso, conceituar o que é endosso, e falar algumas características. Então vamos lá. O endosso é o meio pelo qual o dono de um título de crédito transfere aquele crédito para um terceiro, para outra pessoa. O endosso, geralmente, ele é feito no verso do título, bastando apenas uma assinatura. O endossante assina, só basta a assinatura, já é considerado um endosso. Ele também pode ser feito no anverso do título, no caso que é a frente do título. Só que, caso ele faça no anverso do título, é necessário que ele deixe expresso que se trata de um endosso, para não se confundir com um aval e acabar tornando esse endosso ineficaz. O endosso ele pode ser feito de várias formas, eu vou pontuar algumas aqui. Primeiro, o endosso em preto. O endosso em preto ele existe quando ele é feito quando o endossante ele descreve, ele deixa expresso um beneficiário no próprio título, com o nome do beneficiário, do endossatário. O endosso em branco já é o inverso, ele não tem expresso um beneficiário, muito pelo contrário. Por se tratar de um endosso em branco, esse título de crédito passa a ser ao portador,
se presume que quem está na posse daquele título é o titular dos créditos, é o dono, vamos dizer assim, daqueles créditos do título. Existe o endosso-mandato, que é uma procuração, quando o endossatário atua em nome do endossante. Neste caso, o endossatário não possui a propriedade do título, atua apenas em prol do endossante. O endosso-calção, quando o endosso é feito com o objetivo de garantir o pagamento de uma dívida por parte do endossado. O endosso sendo realizado pelas regras do Código Civil, o endossante transfere e garante o pagamento. Caso o endosso seja feito pelas regras da LUG, que é a lei específica, o endossante transfere, mas não garante. Essas duas regrinhas geralmente é a regra geral. Em ambos os casos, o endossante pode transferir e não garantir, mas ele precisa deixar expresso no próprio título que não está garantido. E outra pontuação também que eu quero fazer é que o endosso ele é apenas total. Não é possível realizar um endosso parcial dos créditos, apenas total. Bom, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre o aval. A ideia fundamental dele é a da garantia, uma garantia pessoal para a satisfação do crédito. A sua função basicamente é dar mais tranquilidade àquele que concedeu o crédito, uma vez que existirá mais uma obrigação no título, que seria a do avalista. Ao contrário do que acontece no endosso, qualquer pessoa pode assumir tal condição. Só que para que essa garantia se efetive, é fundamental que o avalista declare a sua vontade por escrito, e ela deve ser sempre expressa no título, em decorrência do princípio da literalidade. Essa vontade expressa poderá ocorrer de duas maneiras: com a simples assinatura do beneficiário no anverso ou na face, que é o mais comum, ou com a assinatura no verso do título. E nesse último caso, deverá existir alguma expressão que demonstre que ali tinha a intenção de garantir o pagamento do título. Em ambos os casos, essa assinatura poderá ser feita pelo próprio avalista ou por algum procurador com poderes especiais. É importante dizer que a LUG menciona que deverá existir apenas a declaração de vontade do avalista, que poderá ser acompanhada da indicação do avalizado ou de qualquer expressão que especifique a intenção da parte. É importante dizer também que a LUG tem prevalência em relação ao Código Civil. Bom, o segundo sujeito dessa relação seria o avalizado, que é a pessoa por quem se dá o aval, cuja identificação é fundamental para definir os contornos dos direitos e deveres do avalista. Ela deverá estar constada no próprio título por quem foi dado o aval. Quando ele não indica, estamos diante da hipótese de um aval em branco, presumindo-se que o próprio avalizado é o sacador. Caso existam no título dois avais em branco e superpostos, presume-se que ambos são avalistas do sacador, isto é, são avais simultâneos e não sucessivos. Nesse caso, por eles serem avalistas de um mesmo obrigado, eles podem ser obrigados a pagar a totalidade da obrigação perante o credor. E aí eu tenho a existência da solidariedade civil. Em resumo, o avalista é um devedor do título que possui uma obrigação solidária, ela é autônoma e não personalíssima, ou seja, ele pode ser transferido aos herdeiros do avalista, podendo ser considerado um devedor principal ou indireto também. Como ele é solidário, ele possui o direito de regresso, que nasce quando ele efetuar o pagamento do título. O aval ele se diferencia da fiança e do endosso. Eu vou começar falando da fiança. Apesar do aval e da fiança serem garantias pessoais, no aval a gente tem uma declaração unilateral de vontade, e a fiança pressupõe duas vontades, mas que não geram duas obrigações. O aval ele possui uma natureza cambial e por isso é relacionado aos títulos de crédito, enquanto a fiança possui uma natureza contratual e pode ser relacionada a qualquer obrigação. O aval ele deve ser sempre escrito no próprio título e a fiança pode ser prestada em qualquer documento. Vale dizer também que o avalista assume uma obrigação da mesma forma que o avalizado e que essa obrigação é autônoma, enquanto a fiança tem uma obrigação acessória, ou seja, ela vai se extinguir quando acabar o contrato principal. Já quanto à diferenciação do aval e do endosso, apesar de ambos terem declarações cambiárias facultativas, o endosso visa transferir a propriedade do título, enquanto o aval visa garantir o pagamento desse título.
A responsabilidade do endossante vai decorrer de uma lei, enquanto a do avalista vai decorrer de um ato de vontade. Quem endossa não pode assumir obrigação nenhuma, enquanto quem avaliza automaticamente assume uma obrigação. O aval não precisa necessariamente ser datado, mas ele terá um momento para ser firmado no título. Nesse caso, o aval posterior ao vencimento ele pode produzir efeitos cambiais, desde que o avalizado ainda possua obrigações. Existem hipóteses em que o aval precisa da anuência do cônjuge, e nesse caso, o cônjuge que deveria anuir e não anui torna anulável o aval. A única hipótese em que o cônjuge não precisaria anuir seria o caso de separação total de bens. Pela lei, a ausência de outorga conjugal gera a invalidade integral do aval. Por fim, é importante dizer que o avalista ele pode limitar a sua obrigação, garantindo apenas uma parte do título, e nesse caso teria-se a hipótese de um aval parcial ou limitado.